Gênesis 19, versículo 1. E vieram 2 anjos a Sodoma ao entardecer, e Ló estava sentado no portão de Sodoma. E Ló, vendo-os, levantou-se para encontrá-los, e ele curvou-se com a sua face em direção à terra. E ele disse: Eis, agora, seus senhores, entrai, rogo-vos, na casa do vosso servo, e ficai a noite toda, e lavai vossos pés, e levantareis cedo, e ireis do vosso caminho. E eles disseram: Não, nós não permaneceremos na rua toda a noite. E insistiu com eles grandemente, e foram com ele e entraram em sua casa. E lhes fez um banquete, e assou pão ázimo, e eles comeram. Esses versículos querem dizer que a posição de Ló no portão pode indicar que, com um lugar de honra lhe fora conferido junto aos anciões da cidade, como Abraão em Gênesis 18, Ló também exerceu o papel de benevolente, anfitrião a seres divinos, em forma humana, embora de maneira inferior, enquanto Abraão se encontrara com 3 visitantes vizinhos, divinos, incluindo o Senhor. Ló se encontrou com 2 anjos, enquanto Abraão correu para saudar os seus convidados e preparou uma generosa refeição em contraste. Ló apenas levantou-se para encontrá-los e preparou um banquete que consistia apenas de pão ázimo. Versículo 4. Mas antes eles se deitassem, os homens da cidade, até os homens de Sodoma, rodearam a casa toda, tanto o velho como os jovens, todo o povo de cada quarteirão. 5. E eles chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram a ti essa noite? Traze-os fora para nós, para que possamos conhecê-los. Esses 2 versículos querem dizer que, embora fosse costume que eles se deitassem logo após a refeição noturna, o ritual foi interrompido pelos homens de Sodoma, que exigiram a prática de sexo ilícito, comprovado as numerosas acusações levantadas contra a cidade. 6. E Ló saiu à porta até eles e fechou a porta atrás de si. E disse: Rogo-vos, irmãos, que não venhais a agir tão perversamente. Eis que eu tenho 2 filhas que não conheceram homem. Suplico-vos, deixai que eu as traga a vós, e fazei a elas o que for bom aos vossos olhos. Porém, a estes homens não façai nada, pois eles vieram sob a sombra do meu telhado. Esses 2 versículos querem dizer que os antigos costumes asiáticos de hospitalidade tornavam Ló responsável pela segurança de seus visitantes, enquanto estavam sob a sombra do seu telhado, não importa qual fosse o custo. Consequentemente, se ele arriscou ao enfrentar a multidão e ao adverti-los de que suas intenções constituíam em agir tão perversamente, tendo fracassado em seu apelo aos mais elevados instintos morais deles. Ló então colocou sua família em risco, oferecendo suas 2 filhas virgens para satisfazer os desejos pecaminosos da multidão. As filhas de Ló, em breve, pagariam a seu pai por sua repulsiva oferta, ao fazerem dele uma vítima de repugnante conduta sexual imprópria. 9. E eles disseram novamente: Este indivíduo veio aqui para peregrinar e ele quer ser juiz. Agora agiremos pior do que com eles. E pressionaram severamente sobre o homem, sobre Ló, e chegaram perto de quebrar a porta. Mas os homens entenderam suas mãos e puxaram Ló para dentro da casa, até eles se fecharem a porta. E eles feriram os homens que estavam à porta da casa com cegueira, tanto pequenos quanto grandes, de modo que se cansaram tentando achar a porta. Esses 2 versículos, enfurecidos por Ló de ter declarado que a violação homossexual deles era perversidade, a multidão condenou-o por querer ser o juiz. Os pecadores raramente apreciaram ter um pecado a qual estimam condenado. Versículo 12. E os homens disseram a Ló: Tens mais alguém aqui?
genro, e teus filhos e tuas filhas, e qualquer um que tiveres na cidade, traze-os para fora desse lugar. Porque destruiremos este lugar, porque o clamor deles tem súbito diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. E Ló falou a seus genros, que haviam casado com suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor destruirá esta cidade. Mas ele parecia com alguém que zombava de seus genros. Esses versículos querem dizer que há paralelos entre Noé e Ló. Ambos eram homens justos. Os dois foram advertidos de que o Senhor estava para destruir civilizações inteiras por seu grande pecado, e a família deles foi incluída na salvação de Deus, visto que as acusações feitas contra Sodoma tinham sido confirmadas. Os anjos, como servos de Deus, haviam-se de destruir a cidade como o Eterno ordenara. Os homens que haviam estabelecido os acordos para se casarem com as filhas virgens de Ló mostraram-se indignos de salvação, porque eles rejeitaram a mensagem de Ló. Versículo 15. E quando a manhã surgiu, então os anjos apressaram Ló, dizendo: levanta-te, toma tua esposa e tuas filhas que estão aqui, para que não sejas consumido na iniquidade da cidade. E enquanto ele demorava, os homens seguraram a sua mão e a mão de sua esposa, e as mãos de suas filhas. O Senhor foi misericordioso com eles, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que quando os haviam trazido para fora dali, e disseram: foge por tua vida, não olhes para trás, nem fique em toda esta planície, foge para o monte, para que não sejas consumido. E Ló disse: assim não, meu senhor. Eis que agora teu servo encontrou graça aos teus olhos, tu magnificaste a tua misericórdia, que mostrava ao salvar a minha vida, e eu não posso fugir para o monte, para que o mal não me alcance e eu morra. Eis que a cidade está próxima para fugir e é pequena. Deixa que eu fuja para lá. Não é pequena? E minha alma viverá. E ele disse: vê, aceite-te também como respeito, e esta coisa que não derrubarei esta cidade pelo qual tu falaste. Apressa-te, fuja para lá, pois eu não posso fazer coisa alguma até que tu chegues por lá. Por isso se chamou o nome da cidade de Zoar. Ló e sua família aparentemente também não acreditaram nas advertências dos anjos, pois na manhã seguinte eles ainda estavam na cidade. A família foi literalmente salva porque o Senhor foi misericordioso com eles. Enquanto os anjos seguraram a mão cada membro da família, como Abraão, Deus graciosamente o atendeu ao pedido e poupou uma aldeia perversa por amor às pessoas justas nela. Antes dessa época, Zoar chamava-se Belá. 23. O sol havia se levantado sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e sobre Gomorra enxofre e fogo do Senhor desde o céu. E ele derrubou aquelas cidades, toda a planície e todos os habitantes das cidades e o que crescia sobre a terra. Esses versículos querem dizer que o Senhor fez chover enxofre e fogo, como nos dias de Noé, um instrumento fatal de julgamento contra os pecadores veio do céu. Nenhuma explicação natural, por exemplo, o vulcão, é sugerida, somente uma sobrenatural. O próprio Senhor a ocasionou. Talvez os poços de betume tenham se incendiado e aumentado a destruição. Versículo 26. Mas a esposa olhou para trás por detrás dele, e ela se tornou um pilar de sal. A desobediência da esposa de Ló ocasionou uma das mortes mais misteriosas da Bíblia, quando ela se transformou em um pilar de sal, talvez ficando permanentemente sepultada em uma das muitas formações que habita nessa região. 27. E Abraão levantou-se cedo de manhã e foi para o lugar onde havia estado de pé diante do Senhor. E ele olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da planície, e eis que viu a fumaça da terra que subia como fumaça de uma fornalha.
E aconteceu que, quando Deus destruiu as cidades da planície, Deus lembrou-se de Abraão e retirou Ló do meio da destruição, quando ele derrubou as cidades em que Ló habitara. Esses versículos querem dizer que a destruição foi tão completa que uma fumaça da terra, como a de uma fornalha, subia 24 horas depois. Contudo, Ló foi salvo porque Deus se lembrou de Abraão e agiu por consideração a seu relacionamento pactual com ele. Versículo 30. E Ló subiu de Zoar e habitou no monte, e suas 2 filhas com ele, pois ele temia habitar em Zoar. E ele habitou em uma caverna, ele e suas 2 filhas. E a primogênita disse a mais nova: Nosso pai está velho, e não há homem na terra para entrar a nós, segundo a maneira de toda a terra. Vem, façamos nosso pai beber vinho, e deitaremos com ele, para que possamos preservar a semente do nosso pai. E elas fizeram seu pai beber vinho naquela noite. E a primogênita entrou e deitou com seu pai. E ele não percebeu quando ela deitou, nem quando ela se levantou. E aconteceu no dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: Eis que eu deitei com meu pai na noite passada. Demos-lhes de beber vinho esta noite também. E entra tu, e deita com ele, para que possamos preservar a semente do nosso pai. E elas fizeram seu pai beber vinho naquela noite também. E a mais jovem se levantou e deitou-se com ele. E ele não percebeu quando ela deitou, nem quando ela se levantou. Assim as 2 filhas de Ló conceberam do seu pai. E a primogênita deu à luz a um filho, e chamou o seu nome de Moabe. E este mesmo é o pai de Moabitas até este dia. Esses versículos querem dizer que a caverna para onde Ló e suas filhas se mudaram localizava-se provavelmente a leste do Mar Morto. O isolamento e o conhecimento que tinham dos hábitos detestáveis dos homens da região convenceram as filhas de Ló que não havia homem na terra que entrasse nelas, ou seja, que as engravidasse. Consequentemente, elas planejaram dar a vida à semente do nosso pai, preservar a semente do nosso pai. Esta passagem não condena explicitamente a embriaguez ou incesto. Não havia necessidade de acentuar isto aos primeiros leitores. Todo leitor israelita sabia que estes eram pecados a serem evitados, porque os 2 maiores perturbadores inimigos de Israel foram gerados como resultado dos atos de bebedeira de Ló.